Bom dia a todos, vamos lá para mais um vídeo aí, boa tarde, né? Vamos lá para mais um vídeo aí que a gente vai gravando para vocês sobre o Forex, o livro da Ana Pullen, Forex para iniciantes, tá? Então episódio 2 aí, vamos continuar falando aí a introdução de como funciona o mercado de Forex, as características e tudo mais, depois a gente começa a entrar mais para os padrões técnicos aí, como a gente vai operar e tudo mais, tá pessoal? Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir aí o vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos, tá pessoal? E não esqueça aí que tem a maneira de você apoiar o canal, é curtir, compartilhar, e tem um QR Codezinho ali para quem quiser apoiar o canal aí, fazer um Pix, fiquem à vontade, qualquer valor, tá? E a gente vai trazendo esses conteúdos, a gente vai trazendo para o canal, né, através da ajuda de vocês, então, material, livro, todas essas coisas que a gente vai adquirindo com a ajuda aí de vocês. Tá ok? Então vamos lá, vamos dar sequência. Antes agradecer todo mundo que colabora com o canal, todo mundo que assiste, todo mundo que compartilha. O canal tá ganhando bastante seguidores, tá ganhando bastante view, isso é bem interessante para a gente continuar fazendo todo esse conteúdo para vocês, tá ok? E quando a gente está falando do Forex, então o Forex ele tem algumas características peculiares assim relacionado com outros mercados. E, por exemplo, o Forex, opa, não é o Paintbrush, é o Point to Fix, não Paint. O Forex, ele é um mercado que ele funciona 24 horas por dia, 6 dias por semana, né? Então, basicamente, eu diria que são 5 dias e meio, vocês vão entender por quê, mas vamos falar em 6 dias por semana. Porque ele abre no domingo, às 8 horas da noite, 7 horas da noite, depende de onde você estiver, no horário do Brasil, tá? E ele funciona até sexta-feira, 7 horas da noite, 8 horas da noite, dependendo do lugar que você tiver. Isso Brasil, tá? Então ele só não tem mercado no sábado. Então, teoricamente, você só não operaria Forex no sábado. Então, 6 dias por semana. Você consegue operar de segunda a sexta, sem problema nenhum, dependendo do horário que você opera, tá? Então, o interessante é que a gente tem o quê? Os mercados, eles abrem e fecham, né? Dentro dos seus horários padrões. Então a gente tem Nova Zelândia, Austrália, Japão, Europa, Reino Unido, Estados Unidos e o West Coast, que é a costa oeste dos Estados Unidos. Então cada mercado ele tem o seu horário. Então a gente vai entender que o mercado de Forex em cada determinado horário desse, então, o horário que é dia no Japão, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia, no Japão, quais são os melhores ativos para trabalhar nesses horários? Qual o melhor ativo para trabalhar quando é dia na Europa? Qual o melhor ativo para trabalhar quando é dia no Reino Unido? Quando é dia nos Estados Unidos? Isso significa que as moedas que são, os pares que são relevantes nesses horários, são os pares que vão possuir maior volatilidade, são os pares que a gente vai sempre pensar em operar. Então, por exemplo, no horário do Japão, então, quando a gente fala Tokyo Session ou sessão japonesa, sessão de Tóquio, o que significa? Aqui, por exemplo, igual a nossa bolsa aqui, lá funciona, um exemplo, aqui funciona das 9 às 18, a gente tem bolsa aqui. Então, no Brasil, moedas relacionadas ou pares relacionados a moedas brasileiras das 9 às 18 tendem a ter maior volatilidade. Então, o equivalente às 9 às 18 nos Estados Unidos, né, que seria aqui aproximadamente 10 horas da noite do horário de Brasília, tá? A gente tem a sessão de Tóquio, que é a sessão japonesa, tá? Onde a gente vai ter uma relevância maior de quais moedas? Dólar e iene. Então, dólar pareado com o ien é onde a gente vai ter o maior volume, maior ativo negociado vai ser o dólar e ien. Segundo, a gente vai ter o dólar euro, porque ele é uma das moedas mais negociadas no mundo, tanto o euro quanto o dólar. O resto 2% e euro e iene 5%. Então, qual moeda que eu vou preferir operar nesse horário? Dólar e iene ou euro e iene, se eu quiser operar. Euro-dólar, se eu quiser operar nesse horário, vão ser as melhores moedas para se operar. Se eu estiver pensando no horário de Londres, por exemplo, então no horário de Londres, quais vão ser os principais pares a ser negociado? Então eu tenho o euro-dólar, lógico que eu tenho moeda europeia que está próxima ali da abertura do mercado europeu,
então ela também vai ter uma volume interessante. Eu tenho a Libra dólar, então eu tenho um par de Libra dólar, a gente vai falar sobre todos esses pares depois, tá, pessoal? Então eu tenho um par de Libra dólar, que também vai ser negociado aí por volta de 23%. E por último, eu vou ter ainda um resquício do mercado de dólar e ien, que ainda vai ter uma certa movimentação, porque o ien, como é uma moeda forte, é uma moeda que a gente vai ver que ela serve até de lastro de segurança. Então, praticamente em todo o mercado, tanto europeu, americano e japonês, ela vai ter uma certa relevância dentro dos horários. Então, se eu vou operar no mercado de Londres, por exemplo, no horário de Londres, que é por volta da madrugada, lá 3 horas da manhã mais ou menos, então eu vou operar Libra, dólar, ou vou operar euro, dólar, tá? Então a gente tem lá, ó, por exemplo, então eu tenho dólar australiano com dólar normal, né? Então Libra com euro, mas a relevância é pouca, porque o volume é muito pouco. Tenho já dólar canadense com dólar americano, porque já está começando a chegar próximo da abertura do mercado, né? Então eu tenho dólar sobre franco suíço, que está próximo ali do horário europeu, do horário de abertura ali no mercado. Tá? Então isso aqui foi só alguns exemplos que eu trouxe para vocês de horário e de relevância das moedas com relação ao horário. Tá? Então a gente vai falar agora das principais moedas que a gente vai ver os pares no mercado de forex, tá, pessoal? Então, a principal moeda é a maior, número 1, e a mais respeitada é o dólar, tá? Então a gente vai falar do dólar primeiro, tá? Ela é referência e maior reserva de valor do mundo. Hoje, a reserva de valor do dólar, ela deixou de ser uma reserva em ouro ou em petróleo, como já foi muito tempo atrás. Hoje a reserva do dólar, né, do dólar é o poder militar e econômico dos Estados Unidos que garante o valor da moeda, tá? Então por isso que ela ainda tem um poder muito forte, né? Então é a maior moeda do mundo e suportada pelo Fed, que é o maior banco central do mundo. A maioria das commodities do mundo são lastreadas em dólar, então por isso a importância do dólar, tá? Serve como último barômetro de risco. Então o dólar é o nosso barômetro, a nossa indicação de que se o mercado está afim de risco ou está fugindo do risco. Então quando eu tenho compra de dólar excessiva, é o mercado fugindo do risco, e quando eu tenho venda de dólar excessiva, é o mercado buscando risco, né? E a gente tem o índice DXY, que é um índice que ele compara o dólar com várias moedas ao redor do mundo, dentre elas franco suíço, euro, libra e entre outras, tá? Então ele vai ser um índice que ele vai chamar DXY, tá? Que vai ser a comparação de todas essas moedas, uma cesta de moedas, como se fosse um índice, o IBOV, que são 80 ações. Então o DXY são 5 pares de moedas, se eu não me engano, que tem relevância, que vai compor esse índice que vai ser comparado com a cotação do dólar, né? Então a gente tem que ter esse parâmetro do DXY, saber o que está acontecendo nesse índice, porque ele vai dar o rumo, né, para a gente saber contra o que a gente está operando. Então, se o teu DXY está subindo, o dólar está se valorizando, então eu vou procurar operações que eu compre dólar. Se o DXY está caindo, o dólar está desvalorizando, então eu vou procurar operações que vendem dólar. Então, dessa forma que a gente basicamente vai trabalhar, tá? Peraí, deixa eu... Travou aqui. Opa, agora voltou. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, não sei porque que tá travando. Aqui, dólar index. Então, quando a gente tem o dólar index, pessoal, tá? Então eu tenho aqui o dólar index. Esse é o que eu estava falando, que é uma cesta de moedas. Então, ele vai representar, né, o gráfico do dólar index vai representar o preço do dólar perante aquele monte de moeda lá juntos numa cesta, tá? Então a gente tem o dólar index como um gráfico aí para a gente trabalhar, tá? A segunda principal moeda que a gente vai falar é o euro, tá? O euro, ele é uma moeda, a gente considera o euro como uma moeda política, tá? Em todos os termos, tá? E mesmo assim ela é a segunda moeda mais importante do mundo, tá? A maior moeda da Europa, né? E presente em 100% dos países europeus. Então por isso que ela é uma moeda importante, tá? Mas ela é uma moeda política, porque ela possui alto risco, porque ela não tem um lastro. O lastro dessa moeda é político, é a união de vários países. Só que se essa união acabar, essa moeda acaba. Então ela não tem um lastro físico, uma economia, um banco central
que tem uma reserva, por exemplo, de ouro, alguma coisa assim, que dê o lastro dessa moeda. Porque o lastro dela é o lastro das outras moedas que fazem parte da União Europeia, né? Então, por ela ser exposta a declarações políticas, a gente tem que ter conhecimento como operador de Forex, né? Que sempre a gente tem que levar, que vai ter declaração para tentar manter a moeda à tona invisível. Que significa o quê? Que essa moeda ela vai oscilar muito em cima de declarações políticas. Então ela vai oscilar muito em cima de declarações políticas. Quando ela começar a cair muito, vai ter declarações políticas que vai trazer ela de volta para cima. Quando ela começar a subir, vai ter declarações políticas que vai trazer ela de volta para o centro da meta, né, do que o Banco Central Europeu entende como meta para essa moeda, tá? Deixa eu fechar algumas coisas que tá fazendo barulho, pessoal. Tá me incomodando, que tá me atrapalhando. Só um segundinho. Pronto. Então vamos lá. Aí atrapalha e acaba quebrando a linha de raciocínio. O ien japonês, né? Quando a gente fala do ien, que é o ien japonês, assim como o dólar, no caso, ela é uma moeda de segurança. Ela é considerada uma moeda para segurança, né? Então é um ponto de fuga de investidores que fogem do risco. Então, quando a gente tem investidores fugindo do risco, a gente tende a ter o ien valorizado. Quando os investidores querem correr risco no mercado, eles saem do ien e vão para outras moedas. Por quê? O ien é uma moeda extremamente estável, com baixa volatilidade. Então, dessa forma, o mercado tende a procurar segurança numa moeda que tem menos volatilidade, num momento em que o mercado pode apresentar uma volatilidade maior. E eles tendem a ir para moedas mais voláteis, quando o mercado apresentar uma volatilidade menor e maior apetite para risco, né? Então, o Banco Central japonês, ele é independente, tá? É um dos mais ativos do mercado para controlar a sua moeda. Então, ele é um dos bancos que mais controla essa volatilidade da moeda. Então, para eles não tem interesse em ter uma volatilidade grande. Eles querem uma volatilidade pequenininha, uma moeda estável. Por isso que ela é uma moeda considerada de segurança, tá? O Japão é altamente dependente de importação de commodities. E dessa forma, muitas vezes ela é influenciada e é refletida em certas commodities como o petróleo. Então, muitas vezes quando a gente tem alteração de preço de commodity, né, e principalmente o petróleo, é uma moeda que ela vai sofrer junto, né, vai sofrer mudanças no preço junto com as cotações de petróleo e tudo mais. A lira britânica, né? Então, a libra britânica. A libra, né, é considerada como ovelha negra da Europa, tá? Porque apesar da gente ter a União Europeia, a libra ela continuou circulante. Então o governo britânico manteve a moeda forte mesmo com o euro circulante. E isso ali na região da Europa foi muito importante para o Reino Unido, porque com a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha do Reino Unido, ela ainda manteve a moeda forte. Então, quando eles saíram da União Europeia, a moeda deles ainda estava forte. Coisa que se alguns países, como por exemplo Portugal, Espanha, e saírem da União Europeia, a moeda deles já não tem mais tanta relevância no mundo. Então, eles teriam que fortalecer novamente a moeda deles com relação ao euro, tá? Então, desde que começou o Brexit, né, a moeda apresenta alta volatilidade, porque cada acordo que vai soltando, a volatilidade vai aumentando. Só que como isso já faz alguns anos, então a volatilidade já está começando a diminuir e voltando para o normal, tá? Então, com os novos acordos internacionais vigentes, espera-se que a volatilidade volte ao padrão normal de antes da saída que ocorresse o Brexit, tá? É uma ótima moeda para traders iniciantes, porque é uma moeda de baixa volatilidade, que possui uma volatilidade legal, tá? E ao mesmo tempo, a gente consegue, não é tão influenciada por notícia, por exemplo, quanto o euro, quanto o dólar, tá? Quanto o dólar australiano, por exemplo. Então, o dólar australiano, a gente vai começar agora a falar de moedas, que são moedas muito correlacionadas a commodities, tá? As próximas 3 são moedas bem fortes em commodities. Então, o dólar australiano, que é o AUD, ele vai chamar assim, ó, AUD, é o dólar australiano, isso é muito maiúsculo, tá? O dólar australiano é assim, tá?
Então, como ele é um país rico em recursos naturais, exportador de commodities, como minério, carvão e ouro, ela tende a se movimentar junto com as oscilações de ouro, que é um dos principais commodities de exportação da Austrália, tá? É um país muito dependente de comércio com a China, então a sua moeda, a moeda dólar australiano, ele é muito sensível a notícias da China. Então, quando eu vou rastrear as notícias que eu vou acompanhar no dia, para poder operar, a gente vai ver isso mais para frente, eu vou prestar muita atenção nas notícias da China se eu estou querendo operar dólar australiano, porque as notícias da China vão influenciar diretamente, né, na precificação da moeda, em valorizando ou desvalorizando a moeda com relação ao dólar, por exemplo, ou ao euro, tá? Depende de como você vai querer operar. Tá? Dólar canadense. Então, o dólar canadense é a nossa segunda moeda relacionada a commodities, né? Então, é a segunda das nossas moedas baseada em commodities. Dessa vez, baseada quase que exclusivamente em óleo, em petróleo, né? Então, ela é quase exclusivamente petróleo. Então, o Canadá possui reservas enormes. Ele só perde para a Arábia Saudita e Venezuela em reserva de petróleo. Então, dessa forma, a moeda tem uma relação estreita com os preços de petróleo. Possui um movimento atrelado aos preços do ouro negro, que é o apelido do petróleo. Então, se eu, por exemplo, vou operar dólar canadense, que é o CAD, né? Então, dólar canadense, pra vocês irem decorando, é o CAD, por exemplo, né? O que acontece? Eu vou ter que ficar de olho no preço do petróleo. Então, eu vou ter que ficar de olho no preço do petróleo, porque qualquer variação grave no preço do petróleo, o dólar canadense tende a se movimentar também, então isso pode dar bons movimentos, tá? Então, vocês vão ver que algumas moedas a gente vai olhar uma coisa, outras moedas a gente vai olhar outra coisa que seria importante no caso, tá? Então, aqui, ó, dólar da Nova Zelândia, mesma coisa, é a nossa terceira moeda baseada em commodities, só que dessa vez é diferente, porque ao contrário das outras, ela não tem base no petróleo. A base dela, de commodity, é leite em pó, manteiga e queijo. Então são commodities de agropecuária, agrícolas, né, no caso de agropecuária. Então, o preço da moeda, ela vai ter uma variação muito grande conforme a mudança de preço dessas commodities. Mas mais importante ainda dessa moeda, nem é tanto o preço das commodities que vai ajudar ou prejudicar, mas essa moeda ela tem uma característica igual ao nosso dólar brasileiro, que é o carry trade. O que é o carry trade? A taxa de juros do Banco Central lá é muito atrativa igual a nossa. Então, como que funciona mais ou menos? Vamos simplificar o processo. O nosso juros aqui hoje, nós estamos falando em 30 de maio de 2022, nossos juros aqui, a Selic está 12,5%. Tá? Então, o investidor pega dinheiro emprestado lá fora, então pega dinheiro emprestado, por exemplo, nos Estados Unidos, pagando 2% e investe no Brasil recebendo 12%. Então, essa diferença de juros, ele vai pagar a flutuação da moeda, né, com o lucro, e vai pagar o empréstimo lá fora, tendo um lucro de carregar essas duas operações. Né? Então, ele vai ter o lucro na diferença de taxa entre a taxa que ele pega de empréstimo e a taxa que ele vai investir no local de destino, tá? Então esse era o carry trade que faz bastante. Então as decisões de taxa de juros do Banco Central da Nova Zelândia é muito importante por causa dessa questão do carry trade, é igual ao nosso aqui. A gente tem uma mudança da taxa de juros, a gente tem uma mudança muito grande na nossa moeda. Então é o que pode acontecer lá também. E falando aqui da nossa última moeda hoje, aí vamos encerrar o vídeo nessa última moeda, então a gente vai falar do franco suíço. O franco suíço, ele é basicamente uma moeda de segurança. Então, uma moeda de segurança que onde eu vou ter certeza que eu não vou perder dinheiro, onde essa moeda não vai sumir, onde essa moeda não vai ter influência, por exemplo, de outras commodities e tudo mais, é o franco suíço. Por que ele possui alta segurança? Porque ele possui altos níveis de lastro em ouro pelo Banco Central Suíço. Tá? Então, a Suíça não faz parte da União Europeia, né? E é um país com alto padrão de vida, com alta quantidade de ouro no Banco Central. E tem um Banco Central independente que não esconde o controle da moeda. Então, além de ter um alto lastro em ouro, o Banco Central é altamente ativo, tanto quanto, por exemplo, um banco japonês, que é considerado um dos mais ativos do mundo,
para estabilizar e manter sua moeda em preços de baixa volatilidade, em poucas alterações de preço, tá? Então a ideia deles é que não tenha muita volatilidade de preço, tá? Então, por hoje vamos parar por aqui, tá? Porque depois a gente vai começar a falar das cotações das moedas e vamos falar os pares de moeda importante no próximo vídeo, tá? Então o vídeo de hoje a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aprendendo aí o que é o Forex, os principais pares de moeda, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.